Elas são diferentes e causam curiosidade em quem vê pela primeira vez. Como são construídas as casas de madeira? De onde vem a matéria-prima? É o que você vê agora na reportagem de Silvana Monteiro. Em meio à paisagem verticalizada e cinzenta, ela se destaca imponente, em tom marrom avermelhado. Diferente não só na arquitetura, mas também no preço. O custo hoje de uma casa de madeira acabada, chave na mão, ele está saindo em torno de R$ 1.500, R$ 1.800 por metro quadrado. Isso aí equivale a uma defasagem de 25% no valor de uma casa de alvenaria, que vai bater de R$ 2.000 a R$ 2.200, R$ 2.300 por metro quadrado. As casas de madeira são tradição na Europa e América do Norte. Aqui no Brasil, as regiões Sul e Sudeste são as que possuem mais exemplares desse tipo de construção. Além do preço convidativo, a matéria-prima chama a atenção. Mas de onde vem a madeira utilizada na construção dessas casas? Então, a gente tem duas origens, que é a madeira de reflorestamento, com a madeira de pinos e eucaliptos, que são espécies que vieram de outros países que foram plantados aqui no Brasil e se adaptaram muito bem. Nesse tipo de casa que a gente está vendo, é uma madeira vindo da Amazônia, que seria uma madeira legal, desde que ela tenha nota fiscal e tenha alguns documentos, como certificado de origem e de transporte e armazenamento. O processo construtivo da casa de madeira é bastante sustentável, porque é a seco. O uso de água fica restrito à parte estrutural, que é feita em alvenaria. A gente percebe também que tem o mínimo de resíduo. Esta casa, por exemplo, está em processo de finalização e a gente aqui não vê nenhum tipo de entulho. No Tribunal de Justiça de Minas Gerais, alguns processos foram julgados quanto ao cumprimento dos prazos de montagem. No entanto, o advogado destaca que a garantia contratual é um ponto que também merece atenção. No Brasil, se aplica o Código Civil, artigo 618. Então, a garantia de qualquer construção contra vícios que venha colocar em risco a segurança e a solidez é de 5 anos. É uma garantia irredutível de forma geral. Agora, o Código Civil permite, né, que haja uma contratação à parte entre o comprador e a empresa que venha construir, colocando um prazo maior, de 10, 15 anos. Então, já que a empresa de madeira, né, a empresa que venha a construir a casa de madeira, tem essa prerrogativa de colocar um prazo maior, até para estimular a venda, é importante que o adquirente faça um contrato muito bem feito, porque será uma garantia extra-legal e de maneira também a evitar qualquer desculpa em relação a algum defeito futuro. O processo construtivo desse tipo de casa segue regras de engenharia e arquitetura, normas e autorização do município em que se pretende instalar a residência, assim como a casa de alvenaria. Mas, em se tratando da manipulação da madeira, há métodos específicos ditados pela Associação Brasileira de Normas Técnicas. A norma brasileira 7190 da ABNT, ela fala de projetos e estrutura de madeira. Lá tem toda a parte de fazer o projeto, a execução e o controle de estrutura de madeira. Ela cita todas as diretrizes para fazer o ensaio de determinação das propriedades mecânicas e físicas do material e, além disso, o dimensionamento das peças. Se vai ser a compressão, se vai ser a tração, se vai ser flexão ou cisalhamento. Por ser um projeto de montagem, a casa de madeira se torna, dependendo da situação, um bem móvel ou imóvel. Então, ela tem caráter de bem imóvel, quando ela é edificada, quando você faz o registro imobiliário e adere à construção àquele terreno, ou, de acordo com a técnica, pode ser até removida a casa. Foi exatamente isso que fez este empresário, depois de adquirir um lote em Jaboticatubas, Minas Gerais. Comecei a pensar na casa que eu iria colocar, né? Quando olhando um anúncio de jornal, deparei com uma casa usada sendo vendida de madeira. Aí interessei, fui, analisei e fechei o negócio, com um prazo de 30 dias para desmontá-la. Em 30 dias eu fiz o projeto todo, que eu modifiquei a casa, eu construí a base dela lá em Jaboticatuba e eu fiz a mudança dela de Belo Horizonte para Jaboticatuba.
O engenheiro acredita que há uma mudança cultural no Brasil e mais mercado para esse tipo de construção que já teve título de casa de campo. Antigamente, fazer o quê? Uma pessoa que tinha poder aquisitivo maior tinha um sítio, construía uma casa de madeira. Por quê? Porque ela tinha todo o conforto no interior. Atualmente não, está vindo para a cidade porque a beleza estética é muito interessante e, além disso, ela atende todos os requisitos que uma casa tradicional de alvenaria pode oferecer. Além do conforto, o proprietário também desfruta de elogios em relação à nova casa. A casa chamou atenção, porque primeiro eu cheguei com um monte de madeira lá, né? A partir do momento que a minha casa ficou pronta, aí todo mundo começou a elogiar. Eu achei interessante que eu pintei minha casa de amarelo e muitos no condomínio tinham casa de outras cores, aí começou a brotar muita casa amarela no condomínio, sabe?